Olá, pessoal! Você sabe como investir no Tesouro dos Estados Unidos? Esse é o tema do Analistas em Ação de hoje. E para comentar esse tema, quem está com a gente hoje é Eduardo Pérez, analista da Nuinvest. Bem-vindo, Edu! Oi, Karina. Oi para todo mundo que está acompanhando a gente. Nos últimos anos, muito tem se falado da influência dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, tanto na nossa bolsa como na curva de juros aqui do Brasil. E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais como que funciona esse mercado. É isso aí, mas na verdade esse é um dos temas do programa de hoje, porque, claro, a gente vai falar sobre a renda fixa nos Estados Unidos, as opções para o investidor brasileiro, mas também o Eduardo vai passar para a gente as recomendações para investimentos em renda fixa no mês de março. E já vou dar um spoiler aqui, parece que tem tesouro pré-fixado entre as recomendações, a gente vai falar por quê. Mas, Edu, vamos começar então pelo nosso primeiro tema do dia, né, que é o Tesouro dos Estados Unidos e as opções para o investidor brasileiro acessar esse tipo de investimento. A boa notícia, a gente sabe que é considerado o investimento mais seguro do mundo. Agora, vamos lá, como é que faz para a gente, pessoas comuns, investidores não necessariamente qualificados, para a gente conseguir acessar esse tipo de mercado? Como que a gente investe no Tesouro americano? O investidor, hoje, ele tem a opção de fazer esse investimento abrindo a conta numa corretora situada normalmente nos Estados Unidos mesmo, ou através de algum fundo que opere fundos multimercados. Tem alguns que fazem essas operações comprando títulos do Tesouro norte-americano. Uma das opções que a B3 trouxe em parceria com a BlackRock foram os BDRs de ETFs que seguem alguns títulos do Tesouro norte-americano, e por enquanto eles estão disponíveis só para quem é investidor qualificado, mas eu acredito que com o tempo eles devam rever essa regra para ficar mais disponível para o investidor de varejo, tá? Então, na tela, a gente vai colocar aqui a lista dos ETFs, quais que são esses novos ETFs que passaram a valer. A gente está listando aqui na coluna da esquerda o primeiro ticker deles, depois o índice. Se vocês quiserem pesquisar na internet certinho qual que é o desempenho desse índice, você consegue por esse nome que está ali na tabelinha. Eles têm uma taxa de administração que vai desde 0,05% ao ano até 0,16% ao ano, e também na tabelinha a gente colocou o prazo, que é como se fosse uma média dos prazos dos títulos que estão na carteira do fundo. Então, cada fundo você vai ver, tem fundos, por exemplo, que são de menos de um ano o prazo, outros que vão só de 20 anos para cima, e tem um que vai entre 1 ano e 30 anos. Então, são bastante opções para o investidor poder fazer esses novos aportes. Para quem é investidor pessoa física, vai demorar mais um pouquinho, mas a gente vai até detalhar um pouquinho mais para frente que, no momento atual, talvez seja mais interessante mesmo o investidor esperar um pouquinho para entrar nesses títulos, e a gente vai até abordar um pouquinho mais para frente quando a gente falar das diferenças e o que a gente tem em comum com os títulos do Tesouro norte-americano. Então, tem bastante investidor que está com dúvida referente a alguns aspectos desses ETFs da BlackRock. Eles são todos de títulos pré-fixados, então o investidor não tem uma alternativa de pós-fixados, como a gente falou, que os títulos do Tesouro norte-americano não disponibilizam, né? Mas o investimento é dolarizado, então o investidor pode ter esse ganho no câmbio. Lembrando também que ETF de renda fixa, apesar do nome e de ser lastreado em um título de renda fixa, ele é um instrumento de renda variável e ele está exposto aos riscos de renda variável de oferta e demanda, oscilação de preço, tá? Na questão desses ETFs, assim como os outros também, a carteira vai sendo atualizada automaticamente, então o investidor não precisa se preocupar em escolher manualmente cada produto que ele quer. E aí, a gente precisa ficar de olho no seguinte: como esses títulos são prefixados, talvez o momento atual não favoreça. Então, no curto prazo, já que o juro dos Estados Unidos tem essa tendência de subir, talvez no curto prazo você tenha alguma dificuldade de ter boa rentabilidade ainda em 2022, ou até o mercado diminuir um pouco a volatilidade. E outra questão é que, além da diversificação global da carteira, você tem a questão da liquidez, que alguns investidores não entenderam ainda. Alguns investidores estão falando que esse ETF ele tem uma liquidez muito reduzida por ser um BDR de ETF, mas na verdade é que
diferente do que acontece com as ações, porque a gente pensa no mercado de ações da seguinte forma: a empresa emite 1 milhão de ações no mercado, essas 1 milhão de ações vão ser negociadas no mercado livremente. No caso do BDR, o formador de mercado, que é o market maker contratado, ele vai gerir essa liquidez, então ele consegue criar e cancelar esses BDRs conforme a necessidade de mercado, para que o ETF sempre siga o índice de referência. Então eu não olharia tanto a liquidez do produto, já que ela pode ser de uma certa forma manipulada, mas não de uma maneira ruim, tá? Uma manipulação que é benéfica para o investidor, que aí no final das contas o que vale mesmo é se o índice está seguindo realmente, se o ETF está seguindo realmente aquele índice de referência dele. É isso aí, vamos começar desse ponto então, aproveitando que você falou sobre esse gancho, porque quem gosta de renda fixa, muito provavelmente já está mais do que acostumado com os títulos que a gente tem por aqui no nosso Tesouro Direto. Agora, quando a gente for olhar para os Estados Unidos, certamente a gente vai encontrar essas diferenças. Então, para o investidor se situar, como é que a gente poderia resumir quais são os tipos de papéis disponíveis no mercado americano e no que eles se parecem, no que eles diferem dos títulos que a gente tem aqui? Para responder essa pergunta, a gente montou essa segunda tabela que a gente está vendo em tela aqui. Eu acho legal também falar de uma maneira bem rápida como que esse mercado surgiu. Então, começou lá na época de 1935, quando os Estados Unidos começaram a disponibilizar os saving bonds, que eram títulos vendidos para a população como uma forma de ajudar os Estados Unidos, que estava passando durante aquela época da Grande Depressão, que começou em 29. Isso mostra como a população dos Estados Unidos tem a cultura de investir o dinheiro, né? Quando a gente compara, por exemplo, aqui no Brasil, que o Tesouro Direto só ficou acessível para o investidor a partir de 2002. Então, nessa tabela que a gente vê, eu juntei os principais títulos federais dos Estados Unidos, tá? Então, a gente tem 5 títulos, mas os que a gente mais vê são os 4 primeiros. Então, por exemplo, o primeiro, que é o Treasury Bill, conhecido como T-Bill. Então, normalmente, se você pesquisar na internet, você consegue encontrar muita referência com esse nome. Ele é referenciado, a remuneração dele é feita através de juros simples, como a maioria dos títulos. Então essa já é uma diferença do que a gente tem aqui no Brasil. O Brasil adotou esse regime de juros compostos lá atrás, quando a gente estava buscando atrair mais investidor. Então o Brasil é um dos países, um dos poucos que adotam juros compostos no mercado financeiro. Então a Treasury Bill, ela vai em prazos mais curtos, de 4 até 52 semanas, paga um cupom semestral, e aí aqui é um ponto que chama bastante atenção, é um título do tipo pré-fixado. Se a gente olhar essa tabela, a gente não tem títulos pós-fixados, por exemplo, como o nosso Tesouro Selic, tá? O segundo título é a Treasury Note, ou T-Note, também vai pagar juros simples, com cupom semestral, trabalha com juros pré-fixados, só que ela tem um prazo um pouquinho maior, então vai de 2 até 10 anos, então normalmente você encontra esses títulos sendo referenciados, até quando o pessoal fala de bolsa, que a taxa de juros desses títulos de 10 anos sobem, a bolsa tende a cair. Isso é por causa desse prazo de 10 anos, que é usado como padrão quando você está fazendo o valuation da empresa. O nosso outro caso é o Treasury Bond, ou conhecido como T-Bond. Também paga juros simples, com cupom semestral, pré-fixado, e o prazo já é bem maior, então de 20 e 30 anos você tem esses dois tipos de prazo. E aí só uma curiosidade para o pessoal, é que o T-Bond, ele chegou a parar de ser comercializado pelo Tesouro dos Estados Unidos entre 2002 e 2006, porque a curva de juros dos Estados Unidos ficou flat, então ela ficou muito reta, e isso acabou gerando uma demanda muito grande por investimentos nesses títulos de 20 anos e nenhum investimento para 30 anos, porque você tinha taxas iguais. Então, o Tesouro Direto de lá acabou tirando esse título de negociação, esse de 20 anos, e aí ele voltou só em 2006, tá? Ali embaixo a gente vê a Treasury Inflation Protected Security, ou como o pessoal chama, TIPS. São títulos bem parecidos com o que a gente tem aqui, o IPCA+, apesar de que eles pagam juros simples, tem um cupom semestral, é do tipo híbrido, então a correção do título é feita com uma parcela prefixada, mais a correção pelo CPI, que é como se fosse o IPCA dos Estados Unidos, e você tem 3 prazos, né, 5 anos, 10 anos e 30 anos.
esse é o único tipo de investimento, esse, dentre as treasuries que a gente comenta aqui, é o único que o investidor não tem acesso ainda via esses novos ETFs, tá? Então, T-Bills, T-Notes e o T-Bonds você consegue através de ETFs, mas os TIPS, por enquanto, a gente não tem essa opção. E mais para baixo, na tabela, a gente tem os Saving Bonds, que são os únicos títulos do Tesouro Direto que tem juros compostos na forma de remuneração. Ele é um tipo pré-fixado, ele não paga cupom e ele tem um vencimento mais longo mesmo de 30 anos. Então, só olhando a tabela, a gente consegue ter uma ideia que o Tesouro dos Estados Unidos tem muitas semelhanças, por exemplo, nos prazos. Essa questão do cupom, isso explica muito porque que o investidor estrangeiro, quando ele vem aqui para o Brasil, ele gosta muito de investir no Tesouro que paga cupom semestral, tanto pré-fixado como indexado à inflação, porque ele tem essa cultura de receber o cupom, já que, como ele não tem juros compostos, ele enxerga que quando ele recebe o cupom, quando você compara, né, título que paga com juros simples e juros compostos, vale muito mais a pena você receber o cupom o quanto antes e já reinvestir para esse valor que você teve de rendimento já começar a ter um efeito parecido com o de juros compostos. Então, isso explica bastante por que a gente tem essa diferença entre gostos de investidores, tá? No geral, você tem outros tipos de títulos, então títulos estaduais e municipais dos Estados Unidos, mas a gente não quis abordar dessa forma tão aprofundado assim, porque aí vai depender muito de cada lugar. Mas no Tesouro Direto dos Estados Unidos, essas são as diferenças e as similaridades. Agora, tem mais diferença e similaridade que eu gostaria de trazer para essa conversa. Primeiro, claro, é o risco, como eu comentei aqui, é considerado um investimento risco zero, né, do investir no Tesouro dos Estados Unidos, enquanto aqui o nosso Tesouro Direto é considerado um investimento seguro, de baixo risco, mas ainda assim de mais risco do que o Tesouro dos Estados Unidos. Agora, falando de rentabilidade, a gente está aqui com uma Selic de 2 dígitos, é uma rentabilidade bastante diferente do Tesouro dos Estados Unidos. Então, o que o investidor deve pesar? Vale a pena mesmo, Edu, partir para os Estados Unidos pelo risco menor, sendo que aqui a gente tem mais rentabilidade? O que botar nessa balança? Boa, vamos lá então. Primeiro de tudo, deixando a rentabilidade um pouco de lado, investir em títulos do Tesouro norte-americano, eles valem pela segurança que eles têm, igual você mesma falou, e aí talvez o diferencial aqui seja a dolarização do ativo, porque se você levar em conta a teoria do PPC, que é o poder de paridade de compra, ou a paridade do poder de compra, de uma forma bem mais simplificada, se a gente comparar duas moedas no médio e no longo prazo, a moeda que tiver menor inflação, ela tende a se valorizar frente à outra, e aí também a prova disso é o histórico entre o dólar e o real. Então, o ganho que o investidor vai ter sobre o câmbio tende a compensar o retorno olhando só taxa de juros, já que você recebe o retorno financeiro dos juros em dólar, lá quando o título vence ou paga cupom, e você depois tem essa conversão para o real. Então, tendo isso em mente, agora a gente vai colocar o terceiro gráfico, que é a curva de juros dos Estados Unidos no dia 16 de fevereiro. Então, um ponto importante que eu queria que o investidor prestasse bastante atenção olha aqui no prazo que está escrito 1 ano, você vai ver que a taxa de retorno exigida no mercado norte-americano para se investir em título do Tesouro era de 1,055%. E aí, nesse quarto gráfico agora da curva de juros do Brasil, também do dia 16/2, um prazo aproximado de 1 ano para se investir nos títulos do Tesouro do Brasil estavam acima de 12%. Então, não é número que está errado, é realmente Estados Unidos, juros futuros em 1% e no Brasil 12%. Então, pode ser que o investidor veja essas duas taxas e ele fale, eu não vou investir nos Estados Unidos porque não vale a pena, mas você tem que pensar nessa taxa de juros convertida com o câmbio, tá? Então, o que a gente sempre fala, no curto prazo pode ter algum tipo de ruído entre a cotação do dólar e o real, mas no médio e no longo prazo a tendência é que o que você receba ali no vencimento acabe compensando por causa do câmbio. Edu, quando a gente foi fazer esse programa, claro que a gente chamou perguntas nas redes sociais para saber se tinha dúvida do pessoal que nos acompanha, e entre os que responderam está o Edgar Osako. A gente agradece a participação, ele quer saber o seguinte, qual que é a diferença de investir diretamente nas Treasuries em ETF das
treasuries? Vamos lá. Em ETF no geral, e aí a gente já engloba das treasuries, é que você tem a comodidade de negociar num ambiente brasileiro, então você vai negociar na Bolsa Brasileira, você já tem a cotação. Quando você vê a negociação que está sendo feita, ela já é feita em real, você não tem essa preocupação de mandar uma remessa e converter para dólar e depois trazer de volta para o Brasil e converter para real. Você não tem a preocupação de ter que aprender como funciona a tributação desses investimentos nos Estados Unidos, já que aqui o imposto de renda que vai incidir sobre o ETF é num ETF de renda fixa, com aquela alíquota regressiva de acordo com o prazo médio da carteira. Então, para o investidor já vem tudo líquido quando ele recebe, quando ele faz a venda, por exemplo, desses novos ETFs, ele não precisa se preocupar. Claro que eu vou dar minha opinião aqui como investidor pessoal, pessoa física, não vou dar nenhum parecer técnico nem nada, mas eu gosto mais da parte prática do ETF, que eu não preciso fazer uma transferência, mandar para fora e tudo mais. Eu aqui vou abrir o meu home broker, só vou digitar o código e vou pagar. Esse é o lado bom. Claro que tem o lado ruim, que esses ETFs eles têm taxa de administração, mas é uma taxa de administração que não chega nem a 0,20% ao ano. Então, para mim, eu acredito que ainda compensa bastante, e se for liberado para o investidor pessoa física, aí com certeza a gente vai trazer essa pauta mais vezes e até, quem sabe, incluir em recomendações de renda fixa. Tem ainda a obrigatoriedade, se o investidor optar por mandar o dinheiro lá para fora, de, por exemplo, declarar imposto de renda nos Estados Unidos? Isso. Você tem a tributação nos Estados Unidos, que ela funciona de uma forma bem específica, mas essa parte eu prefiro até recomendar que o investidor procure a ajuda de um profissional da contabilidade, porque é uma responsabilidade um pouquinho que fica fora do espectro de investimento, quando você pensa que outros países, cada país pode ter algum tipo de tributação especial, e aí se tem alguma mudança nessa tributação e a gente não fica sabendo por estar aqui no Brasil, isso pode impactar bastante. Então pode parecer uma dica meio chatinha assim, mas conversa com o seu contador, ver o que ele vai falar. Se ele tiver domínio de como funciona essa parte da tributação nos Estados Unidos, eu acho que vale a pena. E aí já volta até para um ponto positivo do ETF aqui. Você já tem tudo líquido, você recebe em forma de rendimentos, você vai fazer a declaração como se fosse qualquer outro tipo de ETF. Ou seja, praticidade, como você comentou no começo da sua resposta, né? Pessoal, vamos passar agora para o nosso segundo tema do Analistas em Ação de hoje, que são as recomendações do Eduardo para renda fixa em março. Você pode acompanhar as recomendações em investnews.com.br, lá em cima vai ter carteiras, e aí tem as recomendações também de renda fixa. Agora, para março, parece que teve um tesouro pré-fixado entre as suas recomendações, Edu, porque pelo que eu me lembro, pouquíssimo tempo atrás, estava todo mundo correndo dos pré-fixados. O que aconteceu foi que o cenário está bem dinâmico, né? O cenário de juros e até o cenário global como um todo, mas um resuminho aqui é que entre janeiro e fevereiro a gente observou uma entrada muito forte de dólar vinda de investidor estrangeiro que começou a comprar a nossa bolsa. Quando o investidor entra com muito dólar no Brasil, a cotação da moeda acaba caindo e, inclusive, não só o dólar vem caindo nas últimas semanas e no ano até agora, como a bolsa também vem mostrando alguns sinais de reversão. Esse é um fator que já chama mais atenção de que a gente pode estar num ponto de virada de melhora para o cenário atual. A gente tem outro fato que o nosso Banco Central já se mostrou mais incisivo em como controlar a inflação, subindo juros, e o mercado está projetando uma Selic entre 12% e 13% no seu topo máximo daqui a alguns meses, né? Olhando o histórico do nosso país, desde os anos 90 até agora, e aí quando eu falo anos 90 é aquele período que a gente estava se recuperando da época de hiperinflação, a inflação anualizada só ficou acima de 10% em dois períodos, em 2003 e 2015, e foi por pouco tempo, porque depois o próprio Banco Central foi subindo a taxa Selic para controlar a inflação, e a Selic e a inflação, elas têm uma dinâmica bem interessante, porque a Selic, de acordo com alguns economistas, demora de 6 a 8 meses para começar a refletir essa alta da Selic no controle do IPCA. Então, a gente pode ver nos próximos meses um controle melhor da nossa inflação anualizada,
Então é por isso que o Tesouro Prefixado acabou entrando no radar, porque primeiro de tudo existe essa defasagem na comparação de quando a Selic começa a fazer efeito e a inflação, e também quando a gente compara efetivamente a Selic agora com a inflação de 12 meses, a gente está olhando a inflação passada, não significa necessariamente que a inflação de daqui 12 meses vai continuar. Então você tem como se fosse uma distorção por causa desse tempo. E também quando a gente considera que daqui para frente, o ano de 2022 é um ano que o mercado acredita ser um ano de baixo crescimento de PIB, então o consumo, que é uma das variáveis que está dentro da inflação, né, ele impacta muito a inflação, ele acaba sendo prejudicado. Com um consumo menor, mesmo que não seja dali que esteja vindo a inflação essencialmente, o dólar mais baixo vai melhorar essa questão da inflação importada, e o consumo mais baixo por conta, infelizmente, desse ano de 2022 com baixo crescimento, deve diminuir a demanda também. Então é por isso que a gente acredita que é uma oportunidade sim, mas inclusive, Karina, eu tenho alguns disclaimers muito importantes para os investidores que acabam vendo esse vídeo, que é não comprar descontroladamente, porque existem riscos consideráveis no tesouro prefixado, então não é só olhar a taxa e falar, poxa, eu vou comprar 100% do meu portfólio nesse tipo de título, tá? Por quê? Um desses riscos é que a inflação poderia ficar acima de 10% por mais tempo, inclusive ficar acima da taxa de 12% mais ou menos desse título, que é o Tesouro Prefixado 2024. Segundo fator é que eu peguei um título mais curto do Tesouro Prefixado, porque a gente tem a liquidez diária garantida pelo Tesouro, que possibilita que a gente ganhe em momentos favoráveis na marcação a mercado, e ele também se beneficia da curva de juros que está invertida. Então, esse tipo de configuração da curva de juros, ela favorece a entrada em investimentos de curto prazo, porque é onde você está tendo uma maior taxa. Só que, claro, se o investidor ele tem um perfil ali para uma entrada mais agressiva, ele pode considerar pegar prazos mais longos, mas aí vale lembrar que prazos mais longos, em títulos especialmente os prefixados, eles significam que você vai investir em um título mais arriscado, tá? E aí, terceiro, que é o último ponto, é que o prefixado ele serve para você dar uma melhorada na rentabilidade da sua carteira, mas não para ser a parte principal dela. Então, se você está começando agora, foca em, por exemplo, zerar as dívidas, depois fazer reserva de emergência, depois planejar seus investimentos de acordo com o seu perfil e objetivo, e aí depois sim, arriscar um pouquinho mais com os títulos pré-fixados. Você comentou a curva de juros, o Edu já explicou para a gente o que é a curva de juros invertida, que é o que a gente está vendo há algum tempo. Eu vou deixar o link para vocês aqui nos comentários, na descrição desse vídeo, e vocês podem acompanhar também esse conteúdo. Vamos passar então para as perguntas do pessoal? Edu, a primeira pergunta que a gente recebeu foi do Wilson Adriel Silva. Ele pergunta o seguinte: quando a taxa de juro cair muito e marcação a mercado elevar o valor do meu título, se eu só invisto em renda fixa, vai ter outros títulos rendendo mais do que o que eu vou vender? Porque o meu valorizou, porque o redimensionamento da renda fixa caiu. Ou se for para vender e comprar outra renda fixa, vai ser melhor ficar com o meu antigo? Uma pergunta até cabeluda, né? Vamos lá, Wilson. Pensa que a marcação a mercado ela serve como uma forma de adiantamento da sua rentabilidade para um prazo menor do que você tinha acordado na hora que você fez a aplicação. Então, já que você estaria resgatando antes do vencimento, num caso de mudança na taxa de juros, você teria que pensar, na verdade, em trocar a forma de remuneração. Então, normalmente, e aí não é em todos os casos, mas na grande maioria, você faz essa migração de pós para pré ou de pré para pós, tá? Então, vou dar um exemplo que fica mais claro. A Selic, quando estava em 2%, era a hora para você comprar Tesouro Selic ou aqueles CDBs que pagam mais que 100% do CDI e não ficar muito posicionado em pré-fixado. Quando a gente fala pré-fixado, é tanto os que são os títulos 100% pré-fixados como os títulos híbridos, né? A única ressalva é que os títulos híbridos, eles também funcionam se você levar eles até o vencimento, já tendo em mente que no meio do caminho você pode ter oscilação por mudança na taxa de juros. Então,
o que acontece? Nesse momento, você deveria encher o carrinho ali de pós-fixado, porque, pensando em ciclos econômicos, a taxa Selic a 2% era uma taxa extremamente baixa para um país como o Brasil. A gente estava até com um juro real negativo naquela época. Então, países como Alemanha, Japão e Estados Unidos, esses sim são países que têm juro real que justifica, o mercado ele acaba justificando esse juro real negativo por conta do controle do governo e tudo mais. No Brasil, nem tanto, porque a gente sabe como é que é a vida aqui, né? É um pouco mais louco que o resto do mundo. Então, ali era o momento de você comprar muito pós-fixado e aí você levar até o momento de máxima da Selic. Outro exemplo é o momento que a gente está vendo agora, onde a gente já tem visto um período de queda na Selic, começando lá no segundo semestre desse ano, e se realmente a economia começar a melhorar, os pré-fixados eles vão começar a se valorizar com a queda das taxas, e aí, novamente, pensando em ciclos econômicos, eu até seguraria os pré-fixados em carteira até que a Selic voltasse próximo a um patamar do juro neutro, que alguns economistas falam que é por volta dos 7%, onde você não contrai muito a economia a ponto de causar uma recessão, mas também não deixa os juros tão baixos a ponto de ter uma inflação descontrolada. Então, se a Selic voltar para os 7%, como o mercado espera, eu reavaliaria se tem chances da Selic cair abaixo desses 7%. Daí a gente segura mais um pouco esses títulos pré e IPCA+, ou então, e aí se isso acontecer, você seguraria até o ponto mais onde a taxa de juros ficasse mais baixa e você migra para pós-fixados, tá? Inclusive, foi até boa essa pergunta, eu gostei bastante, porque é um erro muito comum dos investidores iniciantes, por exemplo, eles comprarem um tesouro pré-fixado que paga ali, vou chutar uma taxa, 5%, aí depois a taxa sobe para 10%. O que o investidor faz? Ele vai lá e vende o pré-fixado de 5% e compra um pré-fixado de 10%. É o mesmo título, só que a única coisa que mudou foi a taxa. Só que isso não faz sentido, porque o valor financeiro do que vale o seu investimento também foi reajustado, só que para menos. Então você acaba trocando 6 por meia dúzia, e o pior é que se você teve algum ganho nessa operação, você ainda acaba pagando imposto de renda. Então, para o investidor, é uma das piores coisas para se fazer. Então, a minha dica é, você precisa pensar em trocas de forma de remuneração, e não só taxa contra taxa da mesma forma. Então, está mudando o ciclo econômico, não pensa de pegar um pré com X% para pegar outro pré X%. Pense em trocar e fazer essa migração. Perfeito. Nossa segunda pergunta é do Roberto Esteves. Ele pergunta, o Tesouro IPCA+, 2026 sairia agora em fevereiro? A partir desse mês, então, pode mais investir nele, tá certo? Isso acontece, o Tesouro de tempos em tempos eles começam a tirar os títulos mais curtos da prateleira, mas isso não significa que você não vai conseguir mais resgatar esse título. Você não vai conseguir fazer novos aportes, então provavelmente esse título que vai vencer em 2026, ele vai sair de circulação e vai entrar outro, pode ser 2027, 2028. Os títulos mais curtos tendem a ter esse espaço de 2 anos entre um prazo de vencimento até o próximo, tá? Mas você ainda vai ter a liquidez diária garantido pelo Tesouro. Então, se você precisar fazer o resgate, você consegue, o Tesouro garante isso para você. A única coisa é que, se você está seguindo um plano de ter esse título até o vencimento, você vai ter 2 títulos agora. Um que vai ser o 2026, e aí você começa meio que do zero esse novo que vai entrar na prateleira agora. Inclusive um dos riscos da renda fixa que você comentou no primeiro episódio da nossa série Renda Fixa, Papo Fora da Curva. Vou deixar o link aqui para vocês também acompanharem esse conteúdo, ou seja, o risco de reinvestimento, de não encontrar mais o mesmo produto para continuar investindo. Existe essa questão, né, Edu? Exatamente, foi até bom que você falou, Karina, porque imagina que o investidor colocou, sei lá, ele juntou 100 mil reais e investiu no IPCA+, na época que o IPCA estava pagando a inflação mais 5%, por exemplo. E aí ele está todo feliz, mas ele pegou um título curto. Então, quando esse título vence e ele quer continuar essa estratégia de se proteger da inflação, ele vai abrir ali o site da corretora ou do Tesouro Direto e ele vai ver que o IPCA mais curto está pagando IPCA mais 2%, 3%, se o cenário econômico melhorou, ou então se no cenário econômico deu uma piorada, ele consegue encontrar taxas mais altas, né? Esse é um dos riscos da renda fixa na prática.
É isso aí, pessoal. Hoje o programa fica por aqui, mas se você tem alguma dúvida sobre renda fixa, deixa aqui nos comentários para a gente trazer para a próxima edição do Analistas em Ação Especial Renda Fixa. Deixa o like se você gostou desse vídeo e se inscreva se você é novo por aqui e ainda não fez isso. Edu, muito obrigada mais uma vez por mais uma aula aqui para os nossos investidores. Obrigado, que isso. Qualquer coisa, retornaremos aqui todo mês. Até a próxima. É isso aí. Tchau, tchau, pessoal.